Saúde os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Quero aqui mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade que é me dada essa noite de expor a doce e gloriosa palavra do Senhor, por essa imensa responsabilidade que é estar aqui falando da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Mas sem delongas, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 6. Uma passagem muito conhecida de todos os irmãos, e eu creio que Deus falará com as nossas vidas através desta palavra. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Iremos desenvolver essa palavra sob esta temática. Amém? No princípio, Deus, Ele tinha comunhão direta com o homem, porém essa comunhão ela foi perdida pelo pecado cometido por Adão e Eva, e esse pecado ele gerou na vida do ser humano, na verdade, um abismo entre o homem e Deus. Porém, no livro de Gênesis, uma das palavras chaves do livro de Gênesis é o verbo andar. O homem, ele andava com Deus, e Deus, ele andava com o homem. Temos inúmeros exemplos, Jacó, Abraão, temos o exemplo de Jacó, temos alguns exemplos lá no livro de Gênesis. Mas nessa época dos acontecimentos, já nas épocas dos acontecimentos registrados no livro do Êxodo, já não era mais assim. Deus, ele não se contentou apenas em andar com os seres viventes, ele queria habitar entre eles, e o mandamento para Israel foi: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O primeiro desse santuário foi o tabernáculo. Quando Moisés consagrou este tabernáculo, a glória de Deus veio habitar no meio dos homens, e essa glória ela era tão grande, que eles não podiam estar dentro daquele tabernáculo, daquela tenda, porque a glória de Deus estava habitando ali. Deus habitava entre os homens, mas não habitava dentro do corpo, dentro de cada um dos israelitas como indivíduo. Mas infelizmente os israelitas, eles pecaram, e a glória de Deus partiu. Mas Deus, ele enviou Samuel e Davi para que fosse restaurar o povo, e Salomão construiu o templo esplendoroso e consagrou aquele templo a Deus, e a glória de Deus veio novamente habitar na vida, ou entre os israelitas. Mas a história se repetiu mais uma vez, irmãos. Os israelitas decidiram desobedecer a Deus, desobedecer a sua palavra, e foram levados cativos. Ezequiel, um dos profetas do cativeiro, viu a glória de Deus partindo. E a glória de Deus voltou? Sim, eu respondo sim, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e podemos contemplar a sua glória. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, descreve dessa forma: e a glória de Deus habitou na terra corporalmente, na vida de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a glória do Pai. Mas os homens perversos crucificaram novamente o Filho de Deus. Mas tudo isso já fazia parte do plano redentor de salvação, o plano que o Senhor já tinha traçado antes da fundação do mundo. Jesus Cristo morreu, foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele teria que ressuscitar, morrer e ressuscitar, para que pudesse o Espírito Santo ser enviado para consolar e guiar as nossas vidas. E aqui, irmãos, eu vejo nós entrando na história, posso assim dizer. Nós que herdamos uma natureza pecaminosa, como eu acabei de falar, pelo pecado original de Adão, e o que esse pecado fez com as nossas vidas? Romanos capítulo 7, versículo 14, descreve bem. Ele vai nos dizer que nós fomos vendidos ao pecado, mas o que esta venda fez com as nossas vidas? Aí nós vamos lá para Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que nos fala que visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que estiveram durante toda a sua vida escravizados pelo medo da morte. O pecado, na verdade, o pecado original nos vendeu, e esta venda nos tornou escravos do pecado. E o que essa escravidão fazia conosco? Essa escravidão nos tornava inimigos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3, vai nos dizer: entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Nós nos tornamos inimigos de Deus, éramos vendidos, esta venda nos tornava escravo, essa escravidão nos tornava inimigo, pois estavam mortos em nossos delitos e pecados, pois não habitava em nós a presença de Cristo. Que tudo isso fazia conosco? Nos destituía da glória de Deus. Esta era a nossa condição sem Cristo, esta é a condição daqueles que estão sem Cristo. Mas não para por aí, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, como eu acabei de falar. Ele já tinha traçado um plano redentor para as nossas vidas, antes da fundação dos tempos, ou antes da fundação do mundo. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, isso eu acho, irmãos, o que eu vou citar aqui nesta noite, é muito valioso para as nossas vidas. O Deus glorioso, o nosso Pai, Ele nos atraiu até a Cristo, e em meio de mais de 8 bilhões de pessoas, Deus nos atraiu até a Cristo. E eu estou falando do Criador dos céus e da terra, do dono de nossas vidas. O que tínhamos nós para atrairmos Deus, para sermos atraídos por Ele? Alguns podem dizer: eu tenho as boas obras que eu pratico, eu tenho os meus talentos, mas será que isto vai atraí-lo? Será que isto vai atrair Deus até a sua vida? Não, porque Deus é autossuficiente, Ele é pleno, está no seu trono. Jamais isto ia atraí-los até a Deus. E Deus fala para Isaías no capítulo 64, que todas as nossas obras de justiça não passam de trapo de imundícia diante dEle. E como fomos encontrados por Deus? Como fomos atraídos por Deus até a Cristo? Não tem outra coisa senão a graça de Cristo, a graça de Deus. É esta graça que nos alcançou, o favor imerecido, e Ele nos atraiu, porque João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 15, versículo 16, vai nos dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. No mesmo livro, no capítulo 6, versículo 44, Ele vai nos dizer
ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem éramos nós? Nós não éramos nada. Lucas no capítulo 14 versículo 21 vai descrever quem éramos nós sem Cristo. Nós éramos pobres, aleijados, mancos e cegos, não tínhamos nada que atraísse a Cristo. Mas não termina assim. Eu acabei de falar que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele já tinha traçado todo esse plano redentor de salvação. Ele já vinha para nos atrair, volto a falar, em mais de 8 bilhões de pessoas. Ele atraiu a mim e a você até a Cristo. E através do sacrifício, da morte e ressurreição de Cristo, Ele nos comprou. Nós que éramos vendidos ao pecado, Deus, a Cristo, através do seu sacrifício, nos comprou de volta para Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 vai nos dizer: porque foste comprado por alto preço, glorificai pois a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, que pertencem a Deus. Mas para ter uma compra, tem que ter uma moeda. E essa moeda usada foi a moeda mais valiosa que esse mundo já viu, e de forma cirúrgica. 1 Pedro no capítulo 1 versículo 18 e 19 vai nos dizer: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha, eu e você que éramos pobres, eu e você que éramos mancos, aleijados, eu e você que éramos cegos, e não sou eu que estou falando, é a palavra que descreve-nos assim. Fomos atraídos por Cristo, atraídos por Deus até a Cristo. Nós fomos comprados com Ele, por Ele. E foi usada esta moeda, que foi o seu sangue. Que privilégio, que algo precioso. Mas para onde esta compra nos levou? Ela nos levou lá para Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. E para onde esta compra nos levou? Ela nos levou lá para Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, pois nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quero aqui recapitular, para deixar isto gravado em nossos corações. Nós éramos vendidos ao pecado, esse pecado nos escravizava, essa escravidão nos tornava inimigos de Deus, éramos destituídos da sua glória, mas Deus, com o seu riquíssimo amor, nos atraiu até a Cristo. Fomos comprados pelo seu sangue, fomos transportados para o reino do seu Filho amado. E hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. Fomos selados pela presença do Espírito Santo. Do mesmo jeito que lá atrás foi perdida esta presença de Deus, através da desobediência ao pecado, hoje a presença do Senhor é restituída através da obediência à palavra. Através desta palavra, irmãos, pela ação do Espírito Santo, foi gerando em nós arrependimento. Esse arrependimento, nós somos convertidos. Através desta conversão, nós somos perdoados, justificados, santificados e adotados
passamos a andar com Cristo neste caminho, a caminharmos juntamente com Ele, e depois de caminharmos com Ele, de inimigo viramos amigos, de órfãos nós viramos filhos. Nós que só tínhamos direito à condenação eterna, hoje nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e temos direito à vida eterna. Que privilégio esse! É um privilégio que para mim ele é imensurável. Hoje ainda temos o privilégio, depois que aceitamos a Cristo, de sermos sacerdócio real, de sermos templo e morada do Espírito Santo. Dentro desse templo temos um altar consagrado a Deus, que é o nosso coração. Dentro deste altar temos a chama do Espírito Santo queimando sobre ele, compartilhando conosco a sua presença, compartilhando conosco a sua natureza, nos habilitando a ser um sacrifício diário para a sua vida. Temos agora um caminho que nos leva novamente a Deus, chamado Cristo Jesus. Mas, mediante a todos esses privilégios, também temos responsabilidades, temos que decidir andar por este caminho, e para andarmos por este caminho, temos que primeiro passar pela porta que é estreita. E para passarmos por esta porta que é estreita, me permitam assim falar, temos que fazer a dieta e o exercício da cruz. Dieta e exercício da cruz, porque para passarmos pela porta estreita, temos que deixar para trás toda a bagagem que não condiz com este caminho. Temos que fazer a dieta que vai nos ensinar a negarmos a nós mesmos, a não andarmos mais pela nossa vontade, a deixar para trás tudo o que nos impede de caminharmos por este caminho que é perfeito, a nos exercitarmos, a fazermos o exercício da cruz, tomando a nossa cruz de cada dia e seguindo após Cristo. Entendemos que esse exercício vai nos moldando para que venhamos passar por esta porta e conseguimos caminhar por este caminho, perdendo, para depois podermos ganhar. Essa porta vai tirando tudo, irmãos, mais uma vez repito, tudo aquilo que nos impede de caminharmos com Cristo. Mas isso não é para nos assustar. Aqueles que me ouvem pela primeira vez, não é para nos assustar, porque até parece impossível, quando lemos algumas citações na palavra do Senhor, impossível caminharmos dessa forma. Não é. Eu entendo e venho falar para você, que é plenamente possível andarmos com Cristo, passarmos por essa porta estreita, caminharmos juntamente com Ele, pois Ele já tomou sobre nós, ou sobre si, todo o peso dessa caminhada, porque a Bíblia vai nos dizer que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Todo o peso da caminhada Ele já tomou sobre si. Além disso, Ele nos enviou um professor, um pedagogo, o Espírito Santo, que vai nos guiar, que vai nos dirigir durante toda esta caminhada. Não somente nos guiar e nos dirigir, Ele também vai nos fortalecer, pois o Espírito Santo é o combustível, nos fornece o combustível que nos dá energia, que aquece o motor, as engrenagens, o nosso coração, que nos permite andar por este caminho em santidade, fazendo a plena e soberana vontade de Deus. E alguns podem perguntar, mas tem tantos obstáculos assim na caminhada? Temos alguns obstáculos sim. A caminhada com Cristo não é uma passarela, onde nós vamos passando, o povo vai jogando flores, vai nos aplaudindo, e está tudo certo, é desse jeito que o povo está apresentando, mas não é assim. Tem dificuldades, porque Ele já falou que no mundo tereis
aflições. Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. E aquele que caminha com Cristo, caminha dirigido por aquele que venceu o mundo. E eu não vim nesta noite falar de um Cristo que é o meio para as coisas, que é o meio para a conquista de alguma coisa. Eu vim apresentar, eu vim falar, na verdade, de um Cristo que morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, não preocupado em nos dar uma vida boa, mas sim preocupado com o nosso desenvolvimento, assim preocupado em forjar o nosso caráter, em criar em nós uma identidade de cidadão dos céus, para que nós venhamos continuar firme, retendo a confissão até o fim, e alcançando aquele dia a coroa da vida. É esse Jesus Cristo que eu falo nesta noite. Mas por outro lado, fique tranquilo, que todos esses obstáculos, para aquele que teve um encontro com Cristo, e decidiu caminhar com Ele, se tornem bem. Olha que coisa mais louca, né? Todos esses obstáculos, problemáticas que nós encontramos durante esta caminhada, elas se tornem bem, pois Paulo vai descrever, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então fica tranquilo, tem obstáculo, mas na caminhada da fé, até os obstáculos contribuem para o seu crescimento. Por isso nós entramos e passamos, na verdade, por esta porta, e continuamos a caminhar. Nós passamos a enxergar a vida pela uma ótica celestial, pela ótica divina. Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que andamos por fé e não por vista. É isto que caminhar com Cristo vai gerando em nós, e quando olhamos pela fé, para todos esses obstáculos encontrados na nossa trajetória, nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Um exemplo bem claro, que todos conhecem, é Abraão. Os pastores de Jacó começaram a discutir com os pastores de Abraão, e Abraão disse, os pastores de Ló, e Ló disse a Abraão, ou Abraão disse a Ló: é bom que nós não discutamos, porque nós somos irmãos, isso não é bom para nós. Olha aí para toda essa terra, se tu for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Logo olhou para aquelas colinas, toda verde, falou: eu vou para ali eu vou me dar bem. Mas Ló tinha uma visão pautada aqui na terra. Ló tinha uma visão pautada apenas naquilo que ele poderia ver. Mas Abraão não. Abraão tinha uma visão sob a ótica do céu, sob a ótica divina. E o que Abraão vai nos ensinar com isso? O que ele está dizendo para nós: não importa para que lugar eu vou, para que lugar Deus irá me levar, o que importa não é o lugar, mas sim a presença de Deus. Porque se Deus estiver comigo, mesmo em terra seca, se Deus estiver comigo, mesmo em meio ao deserto, eu sei que Ele vai prover o que eu necessito. E volto a falar, aquele que caminha com Cristo é habilitado a caminhar pela fé, e não pelo que ele vê. Ele sabe que vai ter obstáculos, mas ele sabe que aquele que venceu o mundo estará com ele, para vencer todos os obstáculos da sua vida, mesmo que ele não o livrar, porque tem momentos que Deus não vai nos livrar das problemáticas dessa vida, mesmo que tenhamos que carregar o peso, fique tranquilo,
Ele vai fortalecer a tua estrutura, para que você venha continuar caminhando firme, a passos constantes. Quem está contigo é o grande eu sou. Esse caminho, irmãos, ou caminhar com Cristo, vai nos habilitando a suportar tudo por Cristo, a suportar todas as coisas. Quando temos um encontro com Cristo, entregamos a nossa vida em total devoção a Ele, em total confiança a Ele, nós vamos descansando, em meio a toda circunstância. Eu trago aqui um exemplo da vida de Pedro. A Bíblia relata que Pedro era um discípulo impulsivo. Em algum momento Pedro estava dando lugar ao diabo para falar através da sua boca. Outro momento ele estava ali cortando a orelha de Malco, negou a Jesus Cristo 3 vezes, fugiu dos soldados romanos com medo, e após Jesus Cristo ser crucificado e sepultado, ele voltou às suas antigas práticas. Mas depois de Atos 2, Pedro ele decide caminhar de forma integral com Cristo. Ele decide percorrer este caminho, e aquele discípulo que se escondeu por medo, só por pregar a palavra do Senhor, é preso. Mas ele não somente é preso, ele é preso em meio a um cenário de total morte, pois no capítulo 12 de Atos, vai nos dizer que Herodes tinha achado bonito, legal, começar a matar os cristãos, e ele já tinha degolado Tiago pelo fio da espada, e é nesse cenário que Pedro é preso, e aquele discípulo que negou a Cristo, aquele discípulo que tinha negado a Cristo, aquele discípulo que correu com medo dos romanos, ele é preso em meio a 2 soldados, com uma grande chance de morrer no próximo dia. E o que agora Pedro faz? Pedro ele dorme em meio a toda esta problemática, em meio a toda esta circunstância, pois aquele que caminha com Cristo não descansa por causa da circunstância, ele descansa apesar da circunstância, porque ele não encontra descanso e paz em meio à falta de problema, ele encontra descanso e paz em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que é a paz que excede todo o entendimento. E mesmo em meio a toda esta problemática, a toda essa circunstância, a toda essa adversidade, ele descansa, porque eu sei com quem eu estou caminhando, eu conheço com quem eu estou caminhando, eu já entreguei a minha vida a Ele, e quem entrega a vida a Cristo, não vive com alegria, mas vive com felicidade. Isso foi muito pregado lá na semana da EBO, tem uma felicidade plena em Cristo, e quem tem felicidade plena em Cristo, nada pode tirar a sua felicidade, porque ele está em Cristo Jesus. E é assim que nós vemos a vida de Pedro. É um excelente exemplo para as nossas vidas, daquele que caminha continuamente com Cristo. Caminhar com Cristo, andar por este caminho, é ser moldado, é ser forjado, é conhecer cada dia mais o amor do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, que deu a sua vida pelas nossas vidas. Eu venho falar aqui também da vida de um apóstolo que tinha felicidade plena em Cristo, pois caminhava com Cristo. Pois quando você decide caminhar plenamente com Deus, com Cristo, Ele vai forjando em nós um verdadeiro adorador. E quando nós somos verdadeiros adoradores,
nada pode nos calar, nada pode calar um verdadeiro adorador. E isso não é só um hino cantado aqui, isso é algo que está na palavra do Senhor Jesus Cristo. Queriam calar a boca do apóstolo João, foi para a ilha de Pátimos, mas mal sabiam eles, que eles não conseguiriam calar João, poderiam calar ele de forma verbal, mas não o calaria através das suas escritas. Não tem como calar a vida, a boca de um verdadeiro adorador. Os livros históricos vêm nos relatar que queriam definitivamente calar a boca de João, que era um verdadeiro adorador de Cristo, colocando ele em um caldeirão de azeite quente. Olha só que cenário, irmãos, olha só que dificuldade, perder a vida por Cristo, essa era a condição. E me permitam aqui aguçar a minha imaginação. Eu posso olhar e ver João em meio àquele cenário, aquele caldeirão posto, aquela lenha aquecendo aquele azeite, mas tinha uma condição para João: ele ser liberto daquele cenário, e a condição era ele negar a Cristo. Mas não tem como negar a Cristo, não tem como um verdadeiro adorador negar a Cristo. E eu posso olhar pelos olhos da fé e enxergar João dizendo para aqueles soldados: aquece mais esta fogueira, coloca mais lenha nesta fogueira, porque isso não é o bastante, jamais vocês vão me calar, vocês não conseguirão me calar, não tem como eu negar a Cristo, isso está no meu DNA, mesmo que eu queira negar, eu não conseguirei, porque eu já caminhei muito com Cristo, porque eu decidi entregar a minha vida a Ele, e vocês não vão conseguir me calar. E eu posso, irmãos, pelos olhos da fé, parafraseando neste momento, ver João falando, mais uma vez repito, pode colocar e aquecer todo esse caldeirão aí de azeite, e os soldados jogando João naquele caldeirão, e ele cantando assim, ou falando: ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei, ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegarem no céu, te adorarei.
o Criador de todas as coisas, o autor e consumador. E eu venho falar para você aqui nesta noite: vale a pena decidir andar com Cristo, vale a pena decidir entrar pela porta estreita, andar por este caminho apertado, entendendo que tem sim problemas nessa jornada, mas também entendendo que tem um Espírito Santo de Deus te habilitando a vencer todas as problemáticas desta vida. Muito mais Ele sofreu por nós. Eu venho falar para você nesta noite, repito o que eu falei no começo: nossa justiça era como trapo de imundícia, nós éramos pobres, cegos, mancos, nós não tínhamos nada que pudesse agradar ao Senhor, e Ele veio dos céus e morreu para pagar a nossa dívida, e Ele pagou a dívida que para nós era impagável, mas Ele foi além. Ele não só pagou, Ele também apagou a nossa dívida. Na justiça brasileira, irmãos, se nós cometemos qualquer delito, colocamos um bom advogado e ali fomos absolvidos, está quitado ali, paga a nossa dívida, mas nunca será pagado dos registros públicos. Sempre que alguém for lá, vai estar o delito que você cometeu. Com Cristo é totalmente diferente. Ele não só veio pagar as nossas dívidas, mas Ele veio apagar os nossos delitos. Não tem mais ninguém que possa nos acusar, pois lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12, Ele vai nos dizer: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. O Deus, o soberano, Ele decide não lembrar mais, Ele decide não te acusar mais. E quem pode te acusar? Eu respondo para você nesta noite: ninguém pode te acusar, pois lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 vai nos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É deste Cristo que eu vim falar nesta noite. Em meio a nenhum merecimento, Ele deu a sua vida pelas nossas vidas. E eu venho falar para você nesta noite, escute bem o que eu vou te falar neste momento. Para você que está andando na direção errada, que não consegue mais enxergar o caminho, eu te apresento Jesus Cristo, o verdadeiro caminho. Para você que acha que sua vida está pautada em mentira, em engano, eu te apresento Jesus Cristo, que é a verdade. Para você que acha que não tem mais jeito para a sua vida, você que me escuta nesta noite, que em meio a toda essa problemática, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu não consigo mais sair daqui, eu estou mergulhado nessas dificuldades, eu não vejo saída. Para mim a saída é só a morte. Eu nesta noite venho apresentar Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, mas também é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tem vida, tem solução. Decida caminhar com Cristo, pois com certeza no final nós herdaremos a coroa da vida. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.